propriedade intelectual é responsável hoje por até 80% do valor das empresas. Mas isso não acontece apenas porque as empresas dão valor à sua propriedade intelectual. A propriedade intelectual vale muito porque a sociedade dá valor ao esforço de solucionar seus problemas e de lhe criar oportunidades. Nosso congresso desse ano vai reunir especialistas em propriedade intelectual, juristas, economistas do desenvolvimento e da inovação para nos guiarem nessa importante discussão. O pano de fundo escolhido não poderia ser melhor: as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Para comemorar seus 60 anos de existência, a ABPI reunirá os participantes nos mirantes deslumbrantes do Pão de Açúcar, ícone turístico do Rio de Janeiro, aclamado por visitantes do mundo inteiro. Durante 3 dias, teremos a oportunidade de nos encontrarmos, fazer negócios e, sobretudo, de discutir e aprofundar nosso entendimento do papel da propriedade intelectual frente aos desafios brasileiros. Da consolidação do agronegócio ao desenvolvimento do turismo e de indústrias avançadas, da transformação digital e da transição energética ao estímulo ao empreendedorismo e à inclusão social. Participe e se engaje com o compromisso social do Congresso da ABPI de 2023. Esperamos vocês de 20 a 22 de agosto na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Olá, bom dia a todos. Vamos dar início agora ao nosso painel de indicações geográficas. Passo a palavra à minha colega aqui, Andréia, também, para dar o bom dia para os demais. Bom dia a todos, a todas. Eu sou Andréia Pocinhas, uma das coordenadoras, junto aqui com meu parceiro, Luiz Marinello, e é um prazer estar aqui com vocês nesse segundo encontro científico da ABPI. Bom, a ideia, pessoal, hoje nós conseguimos reunir aqui um grupo bastante interessante, bastante multidisciplinar, para discutir os temas relacionados a indicações geográficas. E esse ano o que nós decidimos fazer é discutir com um enfoque relacionado à reputação dentro da concessão dos direitos de indicação geográfica. E eu entendo que esse seja um momento bastante propício para a gente fazer essa discussão. Os senhores sabem bem, viram pelos noticiários o que aconteceu recentemente, os problemas relacionados a algumas vinícolas no Sul. Então, entendemos que aqui existe sim uma relação que deve ser cuidadosa e deve ser melhor explorada. Mas, por outro lado, a discussão sobre indicações geográficas é sempre presente, sempre importante, e hoje nunca se falou tanto de bioeconomia aqui no Brasil. E a relação entre bioeconomia e indicações geográficas é uma relação umbilical, uma relação muito próxima. Nós vemos com bons olhos o novo governo quando não deixa a discussão relacionada à bioeconomia apenas para um ministério. Ela se tornou uma discussão multidisciplinar. Então, o que nós podemos tirar de lição disso é que aqui no Brasil a gente não deve olhar só apenas para a questão dos recursos genéticos de biodiversidade que nós temos que olhar também para a possibilidade dos recursos socioeconômicos, da possibilidade das populações, de caracterizar e de enaltecer o direito, eventualmente, que pode vir de diversas partes do Brasil. Então, aqui, eu acho que a gente tem uma oportunidade para discutir isso hoje. Nós temos aqui, como eu já disse, um time multidisciplinar, Renaud, Jorge e Marcos, e eu já vou passar a palavra, sem mais delongas, para a Andréia, para ela ler o primeiro currículo, que aí a gente vai na nossa sequência aqui, tá bom? Claro. Na verdade, a gente tem aqui palestrantes não apenas multidisciplinares, mas grandes especialistas e entusiastas, né, da indicação geográfica.
E eu vou começar aqui apresentando o nosso primeiro expositor, que é o Dr. Renaud Gaillard, que é conselheiro regional para propriedade intelectual na Embaixada da França, no Brasil. Possui mestrado em Administração de Empresas e Assuntos Jurídicos pela School of Business da Borgonha, na França, pós-graduado em Administração, Gestão Pessoal pela Aston University, é o especialista regional da América Latina para o INPI da França. Foi conselheiro regional para a propriedade intelectual na Embaixada da França na Índia por 6 anos e durante as suas tarefas na diplomacia econômica em vários outros setores, tratou de assuntos de IPI, incluindo a promoção de indicações geográficas. O doutor Renaud aceitou de imediato estar aqui conosco e vai aí agora nos contar um pouquinho da sua experiência, e eu já passo a palavra imediatamente, doutor Renaud, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado pelo convite e aos organizadores do ABPI. Eu vou tentar compartilhar minha apresentação. Como funciona? Que pode ver? Funciona bem? Ou... Perfeito, Bem? perfeito. Bem? Ok. Muito obrigado. Então, é um prazer ter a oportunidade de compartilhar nossa visão francesa sobre as indicações geográficas. Como já disse, sou Renaud Gaillard, conselheiro regional da propriedade intelectual da Embaixada da França, baseado no Rio de Janeiro, e representante do INPI, também França para toda a América Latina. Como vocês sabem, na França temos uma longa tradição de promoção das indicações geográficas e de valorização das tareas dos conhecimentos e saberes locais. As indicações geográficas, as IRs, oferecem grandes oportunidades em termos de geração de renda para produtores locais e comunidades locais em geral, bem como para a proteção da biodiversidade, um desenvolvimento rural diversificado e sustentável e preservação de patrimônios culturais. Quem somos no INPI? Você conhece um Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, uma organização pública de serviço público dedicada à competitividade das empresas, emitir títulos, apoiar empresas, etc. E a internacional temos rede internacional de 10 conselhos regionais, e eu estou aqui em Rio com minha colega Débora para esta linda região. Nossas missões é estabelecer a cooperação com os homólogos do INPI, o INPI do Brasil, por supuesto. Eu estou no serviço econômico da Embaixada da França, com um objetivo de implementar acordos de cooperação com todos os territórios do INPI na região. Temos acordos de cooperação principalmente com 6 países da região, incluindo, claro, o Brasil. E dentro desta cooperação, como o INPI do Brasil, temos vários assuntos, vários temas de cooperação e, claro, as indicações gráficas são um dos principais focos de nossa cooperação bilateral. O INPI da França é responsável para as indicações geográficas artesanais e industriais também. É um assunto novo na França, porque temos uma história das indicações geográficas agrícolas muito recente,
há 7 anos, fomos o primeiro país, a França, da União Europeia, a introduzir uma regulamentação para todas as indicações geográficas, incluídas não agrícolas, ou seja, industriais e artesanais. Quais são as indicações geográficas para nós? Um sinal oficial de qualidade e origem para os consumidores, os produtores e os estados, municípios também. Para os consumidores, possibilidade de beneficiar de uma garantia de pública sobre a qualidade e eles podem assumir a responsabilidade por suas ações. Para os produtores, um tema muito importante de aumentação do valor dos seus produtos e pode obter uma melhor proteção contra a concorrência desleal. E para os estados, é uma forma de proteção do patrimônio local e uma oportunidade de revitalizar um território. Vamos passar isso. Por exemplo, temos indicações gráficas artesanais muito famosa, que é o porcelanato de Limoges. A nível europeu, temos também a oportunidade durante a presidência francesa de promover uma legislação para essas indicações gráficas artesanais industriais também, porque no momento não existe uma regulamentação europeia para estas indicações gráficas não agrícolas, existe somente na França. E a nível internacional, temos o prazer também de fazer parte dos membros do Tratado de Genebra, o Arreglo de Lisboa, para promover a proteção a nível internacional das indicações geográficas. E espero que no futuro próximo o Brasil possa estar também um novo membro. Sobre as indicações geográficas agrícolas, quais são suas características e, para mim, o que é importante para fazer o link com o tema de hoje da reputação e vou falar do ciclo virtuoso das indicações geográficas. Primeiro, um know-how, um saber ancestral. Segundo, qualidade, uma prova de autenticidade que vai construir a reputação e dar o valor às indicações gráficas. Como é importante para nós de começar como um grupo de produtores que tem uma vontade coletiva de construir um grupo que vai usar as indicações gráficas e como um compromisso de respeitar uma especificação concertada. É a primeira etapa de uma indicação gráfica, um grupo de produtor. Também temos que implementar controles regulares por organismos independentes com apoio das autoridades públicas. E o que é importante é uma garantia para os consumidores. Temos um nome, por supuesto, as características principais da IG é um nome para designar uma área gráfica definida, um produto com
especificidades organolépticas e uma certificação que pode dar vínculo tangível entre o produto e uma área e um produto. Na Europa temos dois conceitos de IG, a denominação de origem, AOP, AOC, e a indicação geográfica protegida, que são um pouco diferentes. E são também, o que é importante é de não confundir entre a indicação geográfica e a indicação de origem. Ambos designam um lugar, ambos são regulamentados, mas as indicações geográficas são para informar ao consumidor que um produto é um produto de qualidade, como um link particular, como a área geográfica. Indicações de origem, de proveniência, não precisa de um link particular como uma área geográfica, e para diferenciar um produto dos concorrentes no mesmo mercado. É basicamente como uma marca para nós. Então, dois tipos de indicações geográficas são a AOP, denominação de origem protegida, e indicação geográfica protegida. Características comuns são o nome de uma região, um local específico, etc. E a diferença é o link para a origem. Como a denominação de origem, o produto deve ser produzido e preparado na área geográfica, e todas as qualidades características são de um ambiente geográfico em total. Para a IGP, a qualidade da reputação pode ser compartilhada com outras características dessa região. Por exemplo, temos vinhos, queijos, etc. E a reputação de uma indicação geográfica é muito interessante de ler a definição da UNPI. É um benefício para empresas. Por quê? Porque é uma possibilidade de melhorar a reputação de seus produtos. Então, as indicações geográficas melhoram a reputação e o valor. E como os produtos de higiene se beneficiam de uma reputação de qualidade superior. Os benefícios conhecer é um benefício muito prática, como se diz, direto, e uma aumentação de valor, por exemplo, exemplo de preços de queijos e de vinhos na França, uma diferença com queijos de 30% entre queijos com denominação de origem e sem denominação de origem, e para os vinhos, como uma indicação de origem sem e com, há uma diferença de mais de 200%. Por exemplo, temos aqui um vinho da região do sul da França, um Condrieu, um vinho branco, que, por exemplo, é de 40 euros, e o mesmo tipo de uva, que é o primeiro, que é Viognier, mas sem denominação de origem, é solamente nas lojas para 6 euros. Então, o valor das indicações geográficas é óbvio. Para ver de novo o ciclo virtuoso das indicações geográficas, podemos ver aqui que um know-how, uma qualidade, uma provada de autenticidade, pode dar uma
uma reputação e a consequência é o desenvolvimento de uma boa reputação nacional e internacional, finalmente, é uma criação de valor. A reputação de uma indicação geográfica não pode ser inventada, ela não pode ser criada de zero, é uma criação de um know-how, uma qualidade e uma necessidade. Geralmente, o desenvolvimento do know-how e de uma técnica exclusiva em uma determinada área ao longo das gerações que fornecem as bases para uma futura indicação geográfica. Então, a proteção é essencial. A proteção pode ser internacional, nível internacional e nacional, com todos os acordos que, claro, você conhece bem. Uma noção muito importante na França e na Europa é os controles oficiais que visam assegurar a confiança dos consumidores, a transparência do sistema e o respeito do caderno de especificações. Os controles são um elemento central da construção de uma indicação geográfica. Eu vou terminar com exemplos de duas indicações geográficas muito famosas, champanhe e cognac, que todas as pessoas conhecem, e que são o resultado, a reputação dessas indicações geográficas são o resultado, mais uma vez, deste círculo virtuoso das indicações geográficas. Por exemplo, Champagne é uma área geográfica, um território limitado, como a definição de uma IG, e é um nome exclusivo que não pode ser usado em outros tipos de produtos também. E esta denominação única está criando um valor imenso no mundo de vinho. Você pode ver os números aqui. E, claro, o champanhe é uma herança para começar, uma denominação controlado, associado com qualidade, prestígio e celebração. Um símbolo da França no mundo é protegida em mais de 125 países. Uma missão dos produtores de champanhe é de proteger a denominação de champanhe. Para beneficiar de uma reputação, é importante de ser protegido contra as usurpações legalizadas. Como isso, não pode ser usado champanhe em outros tipos de produtos. Eles só fazem isso para tirar proveito da reputação do champanhe. E esta notoriedade leva ao reconhecimento e ao sucesso econômico. E por isso é que a reputação é mal utilizada, afinal, a busca pelo sucesso econômico fácil do champanhe. Outro exemplo. E para terminar com cognac, também é uma indicação geográfica única, um único produto na França. Na América Latina, como um sucesso econômico. Uma dificuldade na América Latina é que a proximidade da língua francesa com as línguas latinas pode ser uma dificuldade de proteger outros
outras formas da denominação cognac, como cognac, etc. Mas é trabalho muito importante dos produtores de continuar a estar protegido sim, exatamente. Outros exemplos de indicação geográfica de cognac que pode ser no website, na internet, que é um risco de diluição da reputação. Em conclusão, o resumo, a proteção é essencial para proteger contra a usurpação e o uso indevido da reputação das indicações geográficas. Temos este ciclo virtuoso, mas sem proteção, obviamente, é uma dificuldade de guardar uma reputação única. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, doutor Renaud. Eu vi aqui alguns comentários da nossa audiência dizendo que uma parte dos slides não estavam aparecendo. Para mim, para o Marinello, estavam aparecendo, por isso eu não interrompi. Então, depois, se possível, a gente poderia disponibilizar a apresentação, a BPI poderia disponibilizar a apresentação, se você autorizasse, para que essas pessoas que não conseguiram ver os slides, parece que o público não conseguiu ver a partir de um determinado momento da apresentação, possa vê-los, tá? Bom, agradeço bastante pela sua apresentação, por você ter trazido essa visão mais globalizada, como que os acordos governamentais podem auxiliar, podem promover a conscientização das IGs, né, como um ativo de PI, os conceitos europeus sobre as IGs, as indicações de origem, de proveniência, os benefícios trazidos, com essa ferramenta que eu acho que tanto e só agrega valor, né? Então, muito obrigada pela sua apresentação e eu devolvo aqui imediatamente a palavra ao Marinello. Obrigado, Andréia. Eu vou rapidamente já ler o currículo aqui do Dr. Jorge Tonieto. Dr. Jorge é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é mestre em ciências em fruticultura de clima temperado pela Universidade Federal de Pelotas. Ele é doutor também pela Montpellier, na França. Um pesquisador que é reconhecido junto ao Centro de Pesquisa de Uva e Vinho da empresa brasileira de agropecuária, a Embrapa. Ele desenvolve projetos de P&D justamente voltado para esse tema e coordenou alguns projetos de estruturação para registro no INPI de indicações geográficas. Acho que vai ser muito interessante ouvi-lo aqui, que ele tem uma experiência bastante ampla sobre esse tema. Doutor Jorge, com a palavra. Bom dia, vocês estão vendo a apresentação? Sim, estamos, mas ela não está no modo apresentação. Se você tentar colocar, por favor. Se não conseguir, não tem problema. Vamos em frente. Coloquei. Mudou? Não? Tá bem? Não está dando certo? Se puder aumentar um pouco a tela, por favor, então. Isso. Okay. Mais um pouquinho. Excelente, vamos em frente. Então, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Agradecer o convite aí, em particular a Andréia Pocinhas e ao Luiz Marinello, né, coordenadores da Comissão de Indicações Geográficas da BPI. Também dizer a satisfação de estar partilhando esse painel com o Renaud Gaillard e o Marcos Fabrício Velge Gonçalves, né, também cumprimentar os participantes. Vou fazer uma análise muito voltada ao tema central do título, né, a reputação associada às indicações geográficas e, obviamente, dando uma visão da condição
brasileira, né? Então, vamos dizer, que vem nessa evolução de construção das indicações geográficas. E eu retomo aí um material que foi apresentado pelo Renaud, para reforçar, vamos dizer, o marco, né, da indicação geográfica e da denominação de origem, né, como sendo um produto que tem um vínculo, né, que o diferencia, né, associado à área geográfica de produção. E nesses duas modalidades de indicações geográficas, a indicação geográfica em si tem um vínculo parcial, né, e na denominação de origem um vínculo integral. Acho que isso é importante para marcar os grandes contextos onde elas se expressam, né? Eu também trouxe aqui, para poder falar de reputação e ter um marco referencial, né, de conceitual, a definição que é da norma da ABNT, a 16.479 de 2016, né? É uma norma que trata de terminologia de indicação geográfica e que conceitua a reputação, né, nessa ótica, que é o conceito que um produto ou serviço goza relacionado a uma área geográfica. E, obviamente, aplicado às indicações geográficas, reputação é um conceito qualitativo, né? Então, nessa linha, vou fazer as reflexões do tema. E também, num outro, vamos dizer, sobre o conceito de notoriedade, que também está associado, em muitos casos, às indicações geográficas. A própria norma também define como reconhecimento por um número expressivo de indivíduos, né, e características de um produto ou serviço estão relacionados a uma área geográfica. E a diferença, então, da reputação, notoriedade, é um conceito quantitativo, né? Acho que dá uma ideia de trânsito nesses dois conceitos aí para abordar. E tem situações curiosas, né, da percepção da reputação. Eu me lembro do Vale dos Vinhedos, que foi a primeira indicação geográfica reconhecida de vinhos aqui no Brasil, foi reconhecida em 2002, né? Ao longo dos anos 90, foi fortalecendo a sua imagem, né, sua projeção. E me lembro que no início dos anos 2000, a imprensa ainda explorando esse registro, né, e começou a ganhar visibilidade, os produtos da região, muitas vezes se referia ao Vale dos Vinhedos com a grandeza da Serra Gaúcha. Vocês veem aí nesse mapa que, de fato, o Vale dos Vinhedos é uma porção, né, da Serra Gaúcha, que pode ser, inclusive, maior, porque toda a zona de produção é bem maior. Mas, para dar uma ideia de como, muitas vezes, a reputação é um forte instrumento, né, de comunicação e de percepção no tema das indicações geográficas, sem dúvida, ele é bastante importante. E quando a gente, já que o evento é científico, a gente traz algumas indagações que eu acho que vale ser exploradas aí, né? E colocada aqui numa pergunta: na reputação ou a notoriedade de uma determinada indicação geográfica, de uma denominação de origem, pode ser maior do que a qualidade do seu produto, né? Mostrando que a reputação tem uma força muito grande na percepção, obviamente, do público, das pessoas, da sociedade, sobre o valor da indicação geográfica, e ela é um forte instrumento, vamos dizer assim, de validação, de reconhecimento e obviamente, mercadológico, né, nesse sentido. Entrando na análise da realidade das indicações geográficas com o marco legal atual do Brasil, nós vemos que ele está embasado na Lei da Propriedade Industrial, 9.259, que é de 1996, e que define duas modalidades de indicações geográficas. Uma delas é a indicação de procedência, né? E considera essa indicação de procedência um nome geográfico de país, cidade, região ou localidade do seu território que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção
ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Então, aqui a definição foca em nome geográfico que se tenha tornado conhecido. Isso é um indicador de reputação, né? Para não, vamos dizer, a definição, ele não está colocado ali em vermelho, né? Pergunta aí, o reconhecimento por qualidade, outra determinada característica do produto, ele não está contemplado nessa definição de indicação de procedência, né? E na denominação de origem, a gente tem uma definição até bastante clássica, né? Considerando a DO um nome geográfico, né? Do local, enfim, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devem exclusivo essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos, né? E eu coloquei aí embaixo, e a reputação, né, no caso da denominação de origem, também não está contemplada no marco legal brasileiro. Isso para colocar, vamos dizer, como se tem trabalhado nesses últimos anos o registro de indicações geográficas e a sua formatação. Há uns 2 anos, eu, juntamente com a professora Kelly Buck, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, realizamos um estudo justamente para subsidiar a melhoria do marco legal e focamos no tema da indicação de procedência, né? E essa publicação, vocês têm o link aí, tem vários elementos dessa reflexão. Mas, obviamente, é evidente que, né, que para serem registradas todas as indicações de procedência do Brasil, os estudantes comprovaram possuir um nível de reputação, como eu disse lá na definição, do nome geográfico associado ao produto, enfim, né? Mas, curiosamente, nós constatamos igualmente que todas as indicações de procedência do Brasil têm requisitos de produção e garantem padrões de qualidade diferenciados em relação a produtos da mesma categoria. Vejam que isso não é obrigatório, né? Mas o entendimento dos produtores nas diferentes regiões de indicação geográfica foi de que era necessário pontuar esses requisitos que devem ser cumpridos, né, que estão explicitados no caderno de especificações técnicas, antigamente chamado de regulamento de uso, assegurando, portanto, o diferencial do produto da IG. Isso é muito traz um conteúdo muito forte, né, de como as indicações geográficas, no caso, as indicações de procedência, foram estruturadas no Brasil, né? Foram validadas, foram apropriadas pelo setor produtivo, onde os requisitos de produção foram priorizados e nos indicam, então, que eles estão na base dessa qualidade diferencial e que podem, obviamente, ter contribuído, devem ter contribuído, certamente, para a reputação, né, que justificou o pedido de registro. Então, nessa reflexão aí, eu diria que a reputação, tanto em indicações geográficas como em denominações de origem, não é obra do acaso, né? Ela vem justamente do caráter diferencial do produto, percebida pelo mercado, comprovado pelo mercado, que assume um diferencial de reputação, né, de imagem, associado a isso aí. Então, se houver algum caso de reputação que não tenha uma base desse tipo, eu de fato gostaria de conhecer, porque poderia ilustrar, eu não digo que não possa existir, mas eu desconheço, vamos dizer assim, uma reputação que veio de outra origem que não tenha uma base sólida em relação a qualidades diferenciais do produto, né, ou características associadas à região de produção. E nesse título aqui, a construção da reputação, vejam que eu incluí aqui o Brasil entre os países sem maior tradição cultural nos produtos de terroir. Aqui o terroir é entendido como onde se enquadram indicações geográficas, né? O Renaud está aí para dizer, a gente conhece a França, né? O país dos produtos de terroir, né? Cada local tem essa noção de produção, de consumo e de valorização. Mas aqui, no Brasil, a gente vê que essa construção, ao longo do tempo, ela é possível, né? As indicações geográficas são um elemento forte de fortalecer essa cultura, né, dos produtos de terroir através das indicações geográficas, né?
E de fato, isso está acontecendo e vai se fortalecer ao longo do tempo. Que me parece um valor cultural muito interessante, né, e com uma gama de benefícios, né, para os produtores, para os territórios, né, envolvidos e também para os mercados. Na verdade, a essência da IG e da sua reputação está nesse reconhecimento, né, do vínculo do produto com a origem geográfica, como eu havia referido. Portanto, então que a reputação associada ao nome geográfico da IG, que é o que hoje a indicação de procedência refere como obrigatória, ele pode ser fortalecido ao longo do tempo, e me parece que ele não é o caráter primordial, e sim a essência no vínculo entre produto e região, né? Esse nome geográfico que identifica a região, nem sempre a gente tem um nome geográfico que casa 100%, porque ele tem esse conhecimento social, vamos dizer assim, né? Então, isso eu acho que é alguma coisa que a gente pode, nos países de menor tradição, fortalecer e, sem dúvida, nos dias atuais, é possível acelerar a velocidade de construção da reputação de uma indicação geográfica, desde que ela tenha conteúdo, né? Então, são realidades que hoje em dia estão disponíveis aí para facilitar a comunicação e entendimento junto à sociedade desses produtos que têm de diferencial. E, avançando um pouco mais no tema aprimoramento do marco legal das indicações geográficas no Brasil, e aqui eu refiro à Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, né, no horizonte 2020-2030, e dos trabalhos que o próprio Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, o GIP, né, tem desenvolvido. Nós mesmos, e o Marco está aí, participou desses debates, né, especialmente no grupo Diálogos de Indicação Geográfica como subsídio nessa estratégia. Esse grupo, vamos dizer, entendeu que nós deveríamos alterar a legislação, a percepção em relação ao tema e tratar, de fato, ao invés da indicação de procedência e da denominação de origem, tratar da indicação geográfica, né, adotando para ela uma definição alinhada àquela que tem por base o acordo TRIPS, né, o TRIPS de 94, que está validado na Organização Mundial do Comércio, onde a indicação geográfica refere, então, um produto originário de uma região, enfim, quando uma qualidade, uma reputação ou outra determinada característica do produto possa ser atribuída essencialmente a essa origem geográfica, né? Não é exatamente esses termos, mas está alinhada a proposição a essa definição, e isso amplia para o Brasil a possibilidade dos produtores não só utilizarem terminologia conhecida internacionalmente, como providenciarem registros de indicações geográficas de produtos que comprovem qualidades diferenciais ou a reputação, como tem sido o tradicional, ou outra determinada característica do produto. Me parece isso um avanço que nós deveremos galgar aí na sequência. Também nas denominações de origem, o tema foi abordado e houve, a exemplo do que acontece na grande maioria dos países do mundo, a proposição de que o tema vinhos, né, tivesse algumas particularidades e, de fato, a proposição ficou para um alinhamento não exato, mas bastante forte com os conceitos de denominação, o conceito de denominação de origem atualizado pela Organização Internacional do Vinho, do OIV, a Organização Internacional do Vinho, né, através da resolução ECO 656 de 2021, onde, vamos dizer assim, a denominação de origem contempla um produto, né, de uma região que sirva para designar, então, esse produto como originário da zona geográfica, quando uma qualidade ou característica do vinho se devam exclusiva essencialmente ao meio geográfico, compreendidos, obviamente, em fatores naturais e humanos, e que tenha dado ao produto, né, a sua reputação. Então, no caso dos vinhos, contemplamos a exigência da reputação, que na nossa legislação atual não contempla, né? E aqui trago uma reflexão, né, para outros produtos. Houve discussões nesse sentido aí, eventualmente, de considerar a denominação de origem sem a necessidade de reputação, né? E aí eu acho que o debate é válido, né, sobre opiniões dessa natureza,
eu pergunto aqui quais os riscos do registro de denominações de origem sem reputação, né? Não sei se tem essa comprovação. E eu elenquei alguma coisa aí que, na minha percepção, pode ser interessante para esse entendimento, né? Talvez, nesses casos, tu poderia enquadrá-la como uma indicação geográfica, né? Porque teria essa possibilidade, a outra poderia estar melhor enquadrada ali. Também vejo o caso de um registro de uma DO que comprove que o produto tem qualidades e características determinadas pelo meio geográfico, né, fatores naturais ou não, mas que não caracterizam efetivamente uma denominação de origem. Isso, tecnicamente, é possível, né, tem possibilidade de comprovar isso, mas, muitas vezes, talvez a gente vai chegar a demandas de registro de produtos de regiões que não efetivamente caracterizam a noção de DO que se tem. E talvez para esse caso, já que suscitou debates, haveria necessidade de estudos de casos, né, com a possibilidade de que o registro de DO sem reputação seja uma exceção e não seja a regra, né? Pode talvez existir casos para condições específicas, até do Brasil, mas eu acho que teria que exercitar melhor esse entendimento aí. Uma outra questão são as métricas, né, utilizadas para avaliar, comprovar, enfim, demonstrar a reputação em indicações geográficas ou em denominações de origem. Acho que tem 3 questionamentos que podem balizar bem para essa aderência, né? Existe uma demanda para esse produto? Obviamente, isso é importante porque a indicação geográfica tem como fundo a sua viabilidade socioeconômica, né? Então, tem demanda para o produto e há uma propensão para pagar pelo preço do produto, né? Como foi mostrado aí pelo Renault, a questão do preço prêmio, né? Que, via de regra, ocorre nas indicações geográficas, ou então a maior facilidade de colocação nos mercados também, que é um diferencial importante, né? Para agregar no tema das indicações geográficas. Outro, consumidores identificam a diferença desse produto com outros da mesma categoria, na medida que isso vai ficando esclarecido, né, demonstrado, certamente a gente está caminhando no sentido de métricas de reputação, né? E existe um grupo de consumidores que pode ser identificado para esse produto, isso aí, justamente escalas de mercados, né? E são também indicadores de como esse produto permeia o mercado, né? E eu aproveito aqui um diapositivo que foi elaborado pela professora Ivanira Falcalha, geógrafa da Universidade de Caxias do Sul, e trabalhou em todos os projetos nossos e desenvolveu metodologia, enfim, e sempre fez todos os estudos, né, para o reconhecimento de indicações geográficas, em particular as indicações de procedência, mas ela sempre, mesmo nos pedidos de denominações de origem e vinhos, incluímos elementos de reputação, né? Então, para métricas de reputação, né, dos produtos. Então, veja, a partir de uma história de uma região produtora, no caso de vinhos aqui, nós temos a realidade produtiva e a análise dos mercados, onde os produtos permeiam, né? O próprio uso do geográfico no rótulo, né? A participação desses produtos, né, através de seus produtores em eventos, em feiras, festivais e outros, nacionais e internacionais. A questão do contato com o público consumidor através do enoturismo, né, que é um contato próximo, né, que fideliza o consumidor e possibilita ele conhecer essa cultura, o produto, né, desfrutar da paisagem, né. Outro indicador, as cartas de vinhos de restaurantes, muitas vezes restaurantes renomados, que validam produtos que têm reputação, né, para os próprios concursos de vinhos nacionais e internacionais também vão dando laço para comprovar qualidade e reconhecimento, né, e também toda a produção científica que se dá no entorno do tema e, fortemente, para a reputação, todo o tema de notícias, né, da mídia, enfim, jornais, revistas impressos, internet, vídeos, TV hoje em dia, vamos dizer, alarga esse laço aí, tudo isso aí, vamos dizer, dá um fundo de diagnóstico do alcance e da reputação, efetivamente, que as indicações geográficas em estruturação vão construídas ao longo do tempo, né? Estou finalizando a minha abordagem.
trazer também uma reflexão que eu entendo como importante em nível internacional, mas para o Brasil, também sobre a reputação nas indicações geográficas ou denominações de origem associada às escalas de mercado, né? A gente pode segmentar em mercados locais para esses produtos, mercados regionais, estaduais, enfim, nacionais, do mesmo mercado internacional, combinações deles, né? Me parece, trabalhando aqui agora com o mercado local, que se nós temos uma região, um produto que se diferencia, mesmo que ele tenha apenas um mercado local, né, e tenha, portanto, uma reputação no mercado local, ou tem espaço de mercado local diferencial pela sua qualidade, enfim, já pode caracterizar condições de possibilidade de registro de indicação geográfica, né? A gente sabe que, ao longo do tempo, existem no mundo inúmeras, centenas de indicações geográficas que são pouco conhecidas internacionalmente, mas que têm justamente essa relevância nos seus mercados específicos, né? Às vezes mercados de nicho ou outros. Então, esse também me parece uma reflexão importante na construção de indicações geográficas e no entendimento dessa questão aí. E, para finalizar, mostrando um pouco aqui o atual mapa das indicações geográficas de vinhos, que é o tema que eu tenho dedicado, vamos dizer, profissionalmente, né, para desenvolver, desde o início com a primeira indicação geográfica Vale dos Vinhedos, aqui no estado do Rio Grande do Sul, depois várias indicações geográficas na tradicional região produtora do Rio Grande do Sul, aqui na Serra Gaúcha, depois aqui no próprio estado, já saindo para outras regiões, como a Campanha Gaúcha, e, ao mesmo tempo, no estado de Santa Catarina, também tenho iniciado com indicações geográficas dos vales da Uva Verde, posteriormente, mais recentemente, dos vinhos de altitude de Santa Catarina, né? Estado do Paraná também, ampliando, né, nos estados da região sul, e também, recentemente, numa condição muito particular da vitivinicultura mundial, no Vale de São Francisco, né, na região nordeste brasileira, clima tropical, os vinhos tropicais, né, tendo a primeira indicação geográfica, vamos dizer assim, formatada com um caderno de especificações técnicas que, vamos dizer, se aproxima aos padrões europeus, né, de indicações geográficas de vinho, valorizando a qualidade associada à área de produção, com condições de produção muito particulares, né, safras sucessivas, enfim, caracteriza essa viticultura. O Brasil tem 3 tipos de viticultura, né, além da viticultura de um ciclo por ano, que é dentro da condição de clima temperado mundial, maior, né, prevalente no mundo. Nós temos a viticultura tropical, vários ciclos ao ano, e nós temos também hoje, no Brasil Central, toda uma viticultura que a gente chama de vinho de inverno, onde nós temos 2 ciclos por ano e uma colheita no período justamente invertido de safra, no período de inverno deles, onde as temperaturas são mais amenas e também a incidência de chuvas é pouca, bem menor, e permite, então, o controle de qualidade e de qualidade. Então, com isso eu concluo minha apresentação e vou, obviamente, ficar à disposição aí para a sequência dos trabalhos desse painel. Muito obrigado. Obrigado, viu, Jorge? Muito interessante o que você trouxe. Gostei bastante da parte aqui de métricas de reputação. A gente fala de reputação, não é algo que deve ser feito a esmo, não é algo que deve ser feito segundo um critério subjetivo. Então, quanto mais a gente conseguir aqui aumentar essa possibilidade de encontrar métricas que sugiram uma espécie de padrão, isso vai ser melhor e vai gerar mais segurança jurídica. Eu passo aqui a palavra para minha colega Andréia. Obrigada. Bom, o nosso próximo palestrante é o Dr. Marcos Fabrício Velge Gonçalves, advogado sócio da Velge Direito Intelectual, mestre em Direito Intelectual pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pós-graduado em Direito da Integração Econômica da União Europeia e Mercosul, Universidade de Coimbra, autor e coautor de diversos livros sobre indicações geográficas, consultor em IG e marcas coletivas, atuando junto ao processo de reconhecimento, reestruturação, gestão, controle, proteção do queijo da canastra,
café da região do Cerrado Mineiro, café das matas de Minas, mantiqueira de Minas, barreado do litoral, hortifruticultura de São Gotardo, enfim, muitas regiões, e café, finalmente, da Chapada de Minas, dentre outros. Então, eu passo a palavra para o Fabrício. Fabrício, Olá, viu? bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite, é uma honra falar de um tema que para a gente é tão apaixonante e aproveitar para já parabenizar as excelentes palavras, as excelentes apresentações do senhor Renaud, do grande amigo aqui, Jorge Tonieto. Bem, o tema é reputação e as indicações geográficas. A ideia foi trazer aqui 4 questões. A evolução histórica dos conceitos de IP, DO e G, incluindo a reputação. O princípio da notoriedade, ele é intrínseco ao conceito de DO, em face do Acordo de Lisboa. A relativização do princípio da notoriedade e o conceito de G e DO, principalmente em face do regulamento europeu, e a aplicação do princípio de notoriedade às indicações de procedência. E é importante a gente entender que tanto a legislação quanto a doutrina, eles tratam reputação aqui como renome, como prestígio, como fama, como algo que é muito conhecido publicamente, e também como notoriedade, que é sabido de todos, que é público. Então, a gente tem expressões similares aqui, que é trazido pela doutrina e pela legislação, né? Então, reputação, a gente vai trabalhar aqui muito mais no conceito de fama do que no conceito qualitativo. Bem, o primeiro marco histórico que a gente tem sobre a proteção da matéria foi a lei francesa, o ordenamento jurídico, de 28 de julho de 1824, que ela protegia os nomes de lugares, né? Essa necessidade dessa proteção, ela justificava, porque a lei francesa de marcas ela não contemplava, no caso de contrafação, essa falsa indicação de proveniência. E o reflexo disso a nível internacional foi CUPS, assinado em 1883, foi um marco internacional na proteção dos direitos industriais. Bem, então, o primeiro acordo internacional na matéria foi CUPS, 1883, e esse primeiro texto ela não apresentava uma figura do direito industrial, né? Indicação geográfica, indicação de procedência, denominação de origem, uma figura do direito, ela apenas reprimia as falsas indicações de procedência, principalmente quando esse nome era utilizado aí junto ao nome comercial fictício ou alheio e ainda com intenção fraudulenta. Porém, essa proteção era muito fraca, e em face disso, dentro de CUPS surgiu o Acordo de Madrid, de 1891, que teve por objetivo suprir essas lacunas em relação às falsas indicações de procedências, usadas direta ou indiretamente. E aqui a gente já percebia que os vinhos já ganhavam uma proteção especial, porque se vedou que as denominações de proveniência vinícolas elas se tornariam genéricas. Bem, interessante notar que em CUP, na revisão de Haia, na 5ª revisão, em 1925, se passa a atribuir direitos, né, a indicações de procedência e denominações de origem, elas viram figuras da proteção do direito industrial. Passa-se, então, do campo da repressão para a atribuição de um direito, apesar de, até o momento, a gente ainda não tem um conceito do que é uma indicação de procedência, nem uma denominação de origem. Bem, o conceito de denominação de origem, ele nasceu no Acordo de Lisboa, em 1958, que ele teve por finalidade uma proteção internacional como objeto autônomo do direito industrial. E aí começa a se atribuir direitos, né? Passa a trabalhar do campo da repressão para a atribuição do direito. E a Acordo de Lisboa é uma união particular, né, dentro do quadro da Convenção da União de Paris. E aí, pela primeira vez, surge, no artigo 2º, tópico 1, conceito de denominação de origem. Entende-se por denominação de origem, entende-se por denominação de origem, no sentido do presente acordo, a denominação geográfica de um país, de uma região ou localidade, que serve para designar um produto dele originário, cuja qualidade ou características são devidos exclusivas ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e os fatores humanos. E no tópico 2 aparece pela primeira vez também requisito notoriedade. O país de origem é aquele cujo nome, no qual está situada a região ou localidade, cujo nome constitui a denominação de origem que deu ao produto a sua notoriedade. Bem, a gente precisa entender
que a indicação geográfica a gente não cria, né? A gente reconhece. Se a gente reconhece uma denominação de origem, uma indicação geográfica aqui no sentido mais amplo, né? Porque essa matéria é uma sopa de letrinha, então, quando eu falar IG, em regra, eu vou estar falando de uma forma mais ampla. A gente tem que entender que a indicação geográfica, né, denominação de origem, na época, a gente não cria, né? A gente reconhece. Então, essa denominação de origem, ela se consolida. E essa consolidação, obviamente, ela é progressiva ao tempo que ela identifica um produto como originário e típico. O reconhecimento de uma denominação de origem se diz que é a consagração sobre uma região demarcada por uma coletividade de indivíduos de boa-fé, de práticas antigas, repetidas na produção de um produto de qualidade. Essa, inclusive, foi a intenção dos produtores da associação que, na época, representava a marca Bordeaux, região vinícola, porque a gente ainda não tinha nessa atribuição de direito, na Assembleia Geral dos Vitinicultores na França, em 1908, que ditava que a delimitação de uma denominação de origem deveria observar o método de produção de forma local, leal e constante. Bem, a gente percebe 3 fatores essenciais para a consolidação de uma denominação de origem. Isso a gente está falando em 1958, na época, né? Nome geográfico, tempo e notoriedade. O nome geográfico ou o nome culturalmente designado, obviamente, né? A gente está falando de uma denominação, algo que situa um lugar, né? Uma origem de um produto. Então, a gente precisa do nome geográfico. O tempo ele está sempre ligado ao fator de mudança, né? É dentro da sucessividade do tempo que se consolida institutos jurídicos. E a gente tem como, por exemplo, o uso capião, que é até mais comum a todos aqui. Trata-se, né, de uma situação de fato que, ao longo do tempo, constitui-se uma atribuição do direito. José de Oliveira Ascensão, por exemplo, ele fala que existem indicações geográficas de fato e indicações geográficas de direito, né? As de fato foram que não as indicações geográficas de fato são aquelas que ainda não foram reconhecidas por direito. E o tempo, né, é interessante a gente perceber que ele era ferido, ele tem, né, um vínculo com a chamada tradição. Tradição aqui seria algo que é passado de geração para geração, né? Então, essa ligação é feita de forma que a fama adquirida ela não fosse artificial, ou seja, adquirida de propagandas maciças e momentâneas e, portanto, inábil se manter ao longo dos tempos. Bem, a gente tem que lembrar que a gente ainda está falando aqui em 1958. Então, esse princípio da notoriedade, que a doutrina defendia, que todas as denominações de origem deveriam gozar de notoriedade ou reputação, porque se constituía um pressuposto natural para o seu reconhecimento oficial, principalmente influenciado pela posição francesa, que considerava que a reputação nascia com a denominação de origem. Mas, na época, né, se eu pensar que eu saí do campo da repressão para o campo da atribuição do direito, e eu queria proteger algo que estava sendo copiado, é porque, sim, haveria uma notoriedade, haveria uma fama, né? Essa fama era inerente, ela é intrínseca aqui, na época, ao conceito de denominação de origem. Mas, como diz Milo Fernandes, né, pensa do outro lado, só quem tem a fama é difamado. Então, só quem tem cópia aqui, né, só quem tem fama que também seria copiado. Então, era inerente aqui essa notoriedade no princípio, no conceito de denominação de origem. Porém, em 1992, surge a Comunidade Europeia e o regulamento também da Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia, né, ela teve como finalidade estabelecer um mercado único, que institui uma nova ordem jurídica, inclusive um novo ramo do direito, o direito comunitário, e dentro da Comunidade Europeia a gente também tinha uma legislação que visava proteger esses nomes geográficos. Como já trouxe aqui, a gente tem os conceitos de denominação de origem e indicação geográfica. Denominação de origem, esse conceito, ele copiou o que já estava estipulado no Acordo de Lisboa, denominação de origem, o nome de uma região, de um local determinado, ou em casos excepcionais de um país, que serve para designar um produto agrícola ou gênero alimentício originário dessa região, desse local determinado ou desse país, cuja qualidade ou características se devam essencialmente ou exclusivamente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos, e cuja produção, transformação e elaboração ocorram na área geográfica delimitada. E surgiu, no âmbito aqui do Regulamento Europeu, o conceito de indicação geográfica. O nome geográfico o nome de uma região, de um local determinado, ou em casos excepcionais no país, que serve para designar um produto agrícola
ou gênero alimentício, originário dessa região, desse local determinado ou desse país, e cuja reputação, determinada qualidade ou outra características possam ser atribuídos a essa origem geográfica, e cuja produção ou transformação e ou elaboração ocorram na área delimitada, ocorram na área geográfica delimitada. Então, a gente percebe que, nesse conceito de denominação de origem, não se replicou a necessidade da reputação como fama, mas, no conceito de indicação geográfica, sim, se incluiu a necessidade aqui da atribuição desse direito ter a possibilidade de ser reconhecido através da reputação. Bem, e nesse momento, a doutrina ela começa a relativizar esse princípio da notoriedade em face do registro dessas indicações geográficas no âmbito da comunidade europeia. Esse princípio da notoriedade como fama ele é questionado. Por quê? Porque se constatou que nem todas as denominações de origem gozavam de notoriedade, porque o fundamental aqui, na denominação de origem, era o critério qualitativo, ou seja, a influência do meio geográfico nas características do produto. Como exemplo, as denominações portuguesas, mel da terra quente, carne, caxena, possuem características únicas e qualitativas, mas faltam a ela, no caso, uma reputação, uma notoriedade no sentido de fama. Então, aqui é uma mitigação do princípio da notoriedade, que era inerente ao conceito de denominação de origem no Acordo de Lisboa. Do outro lado, surgem as denominações de origem de prestígio, quando uma imagem de uma denominação de origem ela possa, em termos de exploração econômica, ser transferida para outros produtos ou serviços completamente diferentes, né? Ao aproveitamento parasitário daquela imagem, daquela fama, daquele prestígio. Tanto que a gente tem uma jurisprudência do Acordo Tribunal de Justiça de Genebra, de 1990, que validou que a champanhe ela gozaria de proteção absoluta, principalmente em face da venda, aqui na época dessa jurisprudência, que era feita a venda de frascos de gel de banho com a denominação champanhe, e ainda se utilizava aqui as garrafas semelhantes às garrafas de champanhe. Então, por outro lado, houve aqui uma valoração desse princípio da notoriedade. Bem, após o regulamento europeu, surge TRIPS, 1994. TRIPS surgiu aqui tendo em vista a dificuldade de se proteger uma indicação geográfica, uma denominação de origem, face à fraca proteção das indicações de proveniência do Acordo da União de Paris, né, CUP, e o Acordo de Madrid, e pouca adesão em face do Acordo de Lisboa. Então, surge TRIPS aqui como parte integrante do sistema normativo da OMC e um conceito de indicação geográfica semelhante, porém um pouco mais permissivo do que o regulamento europeu. Indicações geográficas são, para esse efeito de acordo, indicações que indiquem um produto como originário do território de um membro, ou região ou localidade desse território, com determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto, seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica. A gente fala que é um pouco mais permissivo, porque ele permite aqui, além de nomes geográficos, apenas indicações, inclusive indicações de produtos. Então, o conceito de TRIPS ele é um conceito muito mais amplo e flexível do que o conceito consacrado da denominação de origem. A gente tem que lembrar que TRIPS aqui foi um acordo, né, entre dois blocos, uma negociação para países não tradicionais e países que não reconheciam a figura da denominação de origem. Essa negociação aqui, em síntese, entre a comunidade europeia e, do outro lado, os Estados Unidos e Canadá, né, com interesses completamente diferentes sobre a proteção dessas figuras. Bem, após TRIPS, surge o Protocolo de Harmonização no Mercosul, 1995, e dentre essa sopa de letrinhas, a gente tem mais uma figura chamada indicação geográfica, que TRIPS não diz qual o conceito, apenas diz que ela se constitui de indicação de procedência e denominação de origem. O conceito de indicação de procedência do Protocolo de Harmonização do Mercosul ele é distinto da mera indicação de proveniência, né? Ele é um pouco mais, ele tem também uma atribuição de um direito e aqui certos requisitos. Ele foi replicado pela nossa Lei da Propriedade Industrial. Já o conceito de denominação de origem adotado pelo Protocolo de Harmonização do Mercosul, ele é idêntico ao conceito de denominação de origem do Acordo de Lisboa e também foi replicado na nossa Lei da Propriedade Industrial. Então, uma breve síntese aqui, em 1883, UP, a gente só tinha uma falsa indicação de procedência geográfica ou empresarial, se tratava da repressão. Essa repressão continua em 1891, em Madrid, falsas indicações de procedência. Em 1925, CUP
ela atribui indicação de procedência e denominação de origem como figuras do direito industrial. No Acordo de Lisboa, a gente tem o conceito de denominação de origem e a notoriedade. 1922, Regulamento Europeu, que traz o conceito de indicação geográfica e denominação de origem. 1994, TRIPS, que traz o conceito de indicação geográfica, incluindo a reputação. 1995, Protocolo de Harmonização do Mercosul, que instituiu a indicação geográfica e traz o conceito de indicação de procedência e denominação de origem, que foram replicados pela nossa lei da propriedade industrial. Bem, apesar de a nossa lei não trazer o conceito de TRIPS ele foi internacionalizado, e a primeira indicação geográfica que a gente tem foi através do decreto-lei, ao qual reconheceu a cachaça como bebida, né, tradicional brasileira, reconhecido pelo governo brasileiro através do decreto 4.062, de dezembro de 2001. Na verdade, aqui se tratou muito mais de uma política de salvaguarda para evitar aqui que essa indicação geográfica, o nome do produto, fosse utilizado como marca no mercado internacional. E esse procedimento ele já tinha sido adotado antes pelo governo do México, ao constituir tequila como indicação geográfica, também com fundamento em TRIPS. E é importante a gente lembrar que esse acordo, sim, trouxe diversos benefícios para a nossa cachaça, né, para a nossa bebida tradicional brasileira, como diversos acordos bilaterais, um deles entre Brasil e México, que reconhece aí, reciprocamente a proteção da tequila e a cachaça, permitiu também que a cachaça entrasse nos Estados Unidos com a denominação cachaça. Antes desse decreto, né, ela entrava como rum. Então, o acordo, sim, que na prática teve diversos benefícios e muito importante para a proteção da nossa tradicional bebida. Bem, e vamos à nossa lei da propriedade industrial. Temos as indicações geográficas. A letra da lei, ela não diz, né, de que se constitui, qual é o conceito de indicação geográfica, ela não conceitua indicação geográfica, ela apenas diz de que se constitui. Né? A indicação geográfica se constitui de indicação de procedência e denominação de origem. Bem, como indicação de procedência, o nome geográfico de região ou localidade que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço, e denominação de origem, o nome geográfico de região ou localidade que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusivas ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e fatores humanos. Então, a gente pode perceber são fundamentos diferentes para o reconhecimento dessas figuras. Quanto à indicação de procedência, ela se baseia na fama, né? Nome geográfico que se tenha tornado conhecido, a denominação de origem não. Ela se baseia aqui nas qualidades ou características que se devam aqui exclusivas ou essencialmente ao meio geográfico. E a gente pode perceber isso também no Manual de Indicações Geográficas do NPI, quando se fala em comprovação para o reconhecimento da indicação de procedência ou denominação de origem. Para indicação de procedência, eu tenho que comprovar que o nome geográfico se tornou conhecido, e para o reconhecimento da denominação de origem, eu tenho que comprovar essa influência do meio geográfico nas qualidades ou características do produto ou serviço. É interessante perceber que, apesar da letra da lei não falar em fama, a gente encontra também a nominação fama dentro do Manual de Indicações Geográficas e também a nominação notoriedade. No caso de uma IP, a delimitação da área tem como fundamento a notoriedade, fama ou reconhecimento da região, então ela trata aqui como expressões similares. Também na alteração de uma área, de um pedido, né, de uma área geográfica, por um erro do passado, hoje é possível se alterar a área de uma indicação geográfica já reconhecida ou de uma denominação de origem já reconhecida, mas, nesse caso, deve-se comprovar que a área é reconhecida pelo mesmo nome da área que originalmente demarcara e que sua fama se dá pelo mesmo motivo. Então, aqui, para o reconhecimento de uma indicação de procedência, nós temos a necessidade de se comprovar essa fama, esse reconhecimento. E essa comprovação dessa fama, né, desse reconhecimento, ela se dá através de um dossiê histórico, de clipe de reportagem, de artigos tésicos, de artigos técnicos, de teses, de livros, que comprovam que esse nome geográfico se tornou famoso. Então, a gente percebe que esse princípio da notoriedade, que lá no passado era aplicado, né, direito internacional, era aplicado às DOs, é aplicado para o reconhecimento da nossa indicação de procedência. Já a denominação de origem, a comprovação ela se dá
ela tem fundamento, né, pela influência do meio geográfico nas qualidades ou características de um produto ou serviço. E a gente vai comprovar aqui através de um estudo técnico ou estudo científico. E é interessante, quando a gente começa a analisar as nossas indicações de procedências, será que a gente não tem aí inerente ou intrínseco aqui ao conceito de indicação de procedência a chamada tradição? A gente observa, através das notas técnicas que o NPI disponibiliza, de todas as indicações geográficas, a gente tem uma média de reconhecimento das regiões de história, né, dos produtos da região, a partir de 1950. Obviamente, a gente tem aí indicações de procedência muito mais antigas, que datam aí desde 1700, porém, a maioria, eu posso garantir que versa de 1950 para cá. E se a gente pensa que a história da produção ela é de 1950 para cá, existe uma tradição dentro do reconhecimento da indicação de procedência. Como eu falei, tradição é algo que é passado de geração para geração, e a geração você tem uma média de 25 anos. Então, talvez seja o momento aí da gente pensar também sobre a tradição ela inerente ao conceito de indicação de procedência. Obviamente, a história do Brasil, né, ele é muito novo comparado à Europa, né, o velho mundo. No século XVI, a gente ainda ocupava o litoral, e a principal atividade econômica desse período era a cana-de-açúcar. No século XVII e XVIII, a gente ainda tinha uma produção pastoril, descobertas das jazidas de ouro. No século XIX, a produção de café, que ela contribuiu muito para o processo de urbanização, principalmente no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E no século XX, a gente ainda tinha movimentos de desbravamento e povoamento de novas localidades dentro do território nacional. Então, a gente percebe que a história do Brasil ela ainda é muito recente. Bem, trazer agora aqui um quadro que ele é disponibilizado pelo Sebrae, o database do Sebrae, que ele é fantástico. Ele traz aqui um painel interativo com as indicações geográficas. Atualmente, temos 102 indicações geográficas reconhecidas pela NPI, se a gente contar com a cachaça, 103, né? A maioria das indicações geográficas são da região sudeste, depois sul, nordeste, norte, centro-oeste. A gente tem um número muito maior de reconhecimento sobre as indicações de procedência do que denominações de origem. Atualmente, são 78 IPs em face de 24 DOs. Por quê? Porque é muito mais fácil, dentro de um processo, você comprovar a história da região, a fama da região, que é o vínculo do produto com o meio geográfico. Infelizmente, faltam estudos, falta aqui a participação de alguns órgãos, né, até de faculdades que poderiam contribuir com esses estudos, mas até esse momento ainda a gente tem uma dificuldade para trazer pessoas que fazem essa análise, né, que estudem as características do produto, estudem as características do meio geográfico e consigam comprovar qual que é o vínculo do produto com o meio geográfico. A indicação geográfica ela ainda é um tema recente no Brasil, mas ela vem evoluindo a partir dos anos, principalmente através de 2005, né? Ela teve uma crescente muito grande. E em relação a produtos reconhecidos pela EG, primeiramente a gente tem café, depois fruticultura, outros produtos alimentares, artesanatos, vinhos, espumantes, mel, própolis, carnes, pescados e derivados, queijo, cacau, chocolate, postes ornamentais, cachaça e calçados e móveis. Bem, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo prático agora do mel de aroeira do norte de Minas, tentando justificar por que uma denominação de origem ela não deve ter a fama, né? Ela reputação no sentido fama. O norte de Minas ela teve reconhecido seu mel de aroeira em 1º de fevereiro de 2022. É um mel que ele é produzido através não só da flora da aroeira, mas também do excremento do inseto, que se chama rolim-mel. E é um mel aqui muito interessante, só que ele é um mel melado, ele é um mel escuro, só que ele possui aqui uma propriedade medicinal imensa. São substâncias fenólicas que elas aumentam aí no combate contra doenças de estômago, contra gastrite e úlceras. Esse mel aqui ele teve reconhecimento como denominação de origem, porque uma pesquisadora chamada Esther Dias, ela comparou o mel de aroeira ao mel de manuka na Nova Zelândia. O mel de manuka na Nova Zelândia ele é considerado dos melhores méis do mundo e com valor agregado muito grande, principalmente por causa dessas propriedades medicinais. Em comparação, o mel de aroeira do norte de Minas com o mel de manuka, percebeu-se que o mel de aroeira do norte de Minas ele é 3 vezes mais potente que o mel de manuka. Só que era um mel que, por ser um mel escuro,
por ser ele é mais denso, digamos assim, ele era um mel que não se conseguia vender, porque as pessoas achavam que não era mel, que tinha alguma mistura, que tinha, por exemplo, melado da cana, né? Que não seria um mel puro. Então, era um mel que simplesmente não se vendia na região. Era um mel que não tinha fama, não tinha nenhuma, digamos assim, reputação no sentido de fama, notoriedade. Porém, a partir desse estudo, esse mel, e se percebeu, né? Se conseguiu comprovar essas propriedades medicinais, um mel que não se vendia, atualmente na região estão vendendo aí por R$50, R$60. Essa foto aqui de R$35 era antiga, mas para perceber que o mel, até 5 anos atrás, ele não era comercializado, e hoje já é vendido aqui a R$50 na região. Não só vendido a R$50 na região, mas como ele também começou a ser exportado... Fabrício, desculpa, deixa eu só fazer uma pequena interrupção. 4 minutinhos, tá? Acabou nesse slide. Esse mel ele passou a ser exportado para a União Europeia e Estados Unidos, o mel de Aroeira do norte de Minas Gerais. E aí eu termino com uma frase que se chama: o Brasil não conhece o Brasil nunca foi do Brasil, Querelas do Brasil, que é uma música de Aldir Blanc, demonstrando que a gente está num período que eu falo de redescobrimento do Brasil, né? Agora que a gente está começando a valorizar as nossas origens, né, os nossos produtos. Agora, aproveitando a parábola do Tonieto, né, eu concordo com ele, se a gente delimitar a palavra reputação ao conceito de qualidade, ou ao sinônimo de estima, renome, né, se a gente delimitar palavras de reputação, trazendo esse conceito não mais de fama, mas sim como no sentido de diferenciação do produto, renome, estima, sim, todas as nossas indicações de procedência quanto denominações de origem gozam de reputação, indiscutivelmente, né? São produtos que trazem, mesmo indicações de procedência, atributos de qualidade. E as denominações de origem, elas gozam, né, a partir do reconhecimento de uma reputação, por mais que não tenham fama, principalmente porque tem todo esse aspecto qualitativo em face das denominações de origem. Obrigada, Fabrício. É bastante interessante, né, ver a evolução histórica dos conceitos que você trouxe de IG. Claro que existem desafios, mas a gente pode perceber pela sua apresentação, pelo que o Dr. Jorge também trouxe, que existe um esforço, né, um esforço bem positivo para a evolução do tema, dos conceitos, muito bem pontuado pelo Jorge, as discussões do GIP, né, todos os pontos que foram abordados, a reconstrução desses conceitos, e também super interessante ver aí esses produtos que você trouxe, como o Brasil é rico, né, tem uma riqueza natural, cultural, enfim, foi muito boa a apresentação. A gente está com o tempo quase estourando aqui, eu não sei se a gente tem alguma pergunta, acho que não, mas a gente tem 6 minutos, então eu vou fazer uma pergunta de forma muito objetiva para o Renaud, depois o Marinello faz uma outra e a gente encerra. Renaud, aproveitando aqui a sua presença, eu queria saber como que o mercado internacional europeu enxerga as nossas IGs brasileiras. Se você puder comentar de forma bem objetiva. Pode repetir, por favor, porque eu tenho dificuldade de... Como que o mercado internacional europeu, especialmente na França, enxerga as nossas indicações geográficas brasileiras aqui no Brasil? A sua percepção. Obrigado. A minha percepção é que no mercado internacional não há muitas indicações geográficas brasileiras que estão no mercado internacional. Apesar da cachaça, é uma verdade que na França, como consumidor, eu mesmo não conheço muito bem as indicações geográficas brasileiras antes de chegar aqui no Brasil. Então, acho que tem muitas ações a definir para
incrementar a reputação e o conhecimento das indicações geográficas brasileiras no mercado internacional. Em particular, o tema de hoje, como fazer para melhorar a reputação das ilhas brasileiras. Obrigada. Marinello, tem uma pergunta no chat, acho. Eu vi. Por favor, Fabrício, complemente, por favor. A gente já encontrou falsificações do café da região do Cerrado Mineiro, das Matas de Minas e da Mantiqueira de Minas, na Europa, e uma falsificação do queijo canastra nos Estados Unidos, né? Então, demonstrando que as nossas IGs, apesar de ainda serem pouco conhecidas, e são, né? Nosso número ainda é mínimo, né? Para a comunidade europeia, porém, a reputação dos nossos produtos já são copiados no mercado exterior. Eu não sei se esse é um bom indicador ou ruim, né? Vale a pena aqui a gente discutir um pouco mais depois, mas o que é muito claro aqui é que esse número de 103 IGs concedidos é um número pífio, a gente tem que reconhecer aqui, é um número pífio perto do potencial que o Brasil tem de oferecer diversos produtos. Me deixa muito triste o Dr. Renaud colocando aqui que não conhece isso daqui, não é uma percepção, obviamente, dele, mas certamente é uma percepção muito comum das pessoas de fora que não conhecem os produtos que nós temos aqui, que são incríveis. Convido-o a conhecer, Dr. Renaud. E eu vou aproveitar aqui para fazer a pergunta da Ana Paula Brito, que ela deixou aqui no chat. Quais são para o Dr. Jorge Tonieto. Quais são as dificuldades e desafios encontradas nas localidades que antecedem a proteção da IG no INPI? Por exemplo, convencimento dos produtores, padronização. Você pode nos contar um pouco da sua experiência? Muito boa pergunta. Obrigado, Ana Paula, pela pergunta. Daria para falar bastante aqui. Primeiro, a gente foi aqui na Embrapa Verdinho pioneiros em estimular o conceito de indicação geográfica como uma alternativa de organização e valorização da vitinicultura nacional, da produção de vinhos, né? Naquela época, já final dos anos 80, começamos esse trabalho, início dos anos 90 se intensificou, e começamos a trabalhar na estruturação da primeira indicação geográfica, efetivamente tendo, portanto, um grupo de produtores interessados, que foi Vale dos Vinhedos, em 95, né? Só para lembrar que em 95 não tínhamos ainda a lei de propriedade industrial que abriu esse espaço, né, das indicações geográficas. Então, obviamente, o início foi o convencimento, né, de um público interessado. Mas depois do Vale dos Vinhedos, a experiência foi tão bem sucedida que eu diria que a partir daí os produtores passaram a nos procurar, né? Então sempre houve demanda contínua ao longo do tempo, né? Vamos dizer, no limite da nossa capacidade de articular projetos de estruturação, né? Então isso aí andou bem, né? Uma realidade é que cada território produtor, né, que vai estruturar uma indicação geográfica, ele tem particularidades próprias de tamanho, de cultura dos produtores, né? Eu estou falando aqui só do vinho, né? Dos direcionamentos que deram, da qualidade dos produtos, enfim. Então, e da cultura dos produtores. Então, talvez a dificuldade maior está na questão de introduzir a filosofia das indicações geográficas no setor produtivo, já que até então cada produtor sempre trabalhou com suas marcas, com a sua maneira de produzir. E a produção coletiva é um esforço grande de maturação, né? E que precisa, vamos dizer, ser fortalecido para que esse instrumento tenha força, né? E, nesse sentido, nós, instituições de apoio, vamos dizer, fizemos sempre um papel de mediação, no sentido de balizar o entendimento dos temas e para poder encaminhar, vamos dizer, caderno de especificações técnicas, vamos dizer, que contemplassem bem a abordagem, né? Refiro aqui que o marco legal existente até hoje, no caso do Brasil para vinhos, ele não foi escrito para vinho, ele, enfim, sempre foi uma dificuldade grande que nós tivemos para poder, vamos dizer, fazer as coisas bem, mesmo sem ter o amparo maior do marco legal atualmente, né? De qualquer forma,
também a questão de que os produtores, justamente por não entenderem a essência da filosofia das indicações geográficas, muitas vezes todo mundo gostaria que tudo que ele faz tivesse contemplado, e não é, né? A gente sempre, quando fala em produtos de qualidade de uma origem, tem que focar em algumas coisas e bloquear outras, né? Mas talvez vamos dizer, essa etapa tem se conseguido fazer um bom trabalho. Agora, eu vejo que no pós-registro, né, que na etapa de gestão, controle, promoção, proteção, de fato, se tem deficiências graves, né, que precisam ser supridas. Nós precisamos de investimentos no sentido de qualificar pessoas, métodos e possibilitar um crescimento para que justamente as indicações geográficas ganhem renome, ganhem espaço de mercado, cresçam, né, e possam, vamos dizer, ter uma vida de futuro positiva, né, dentro da ideia da proteção intelectual como um instrumento de desenvolvimento dos diferentes setores. Obrigado. Obrigada, Jorge. Bem, devido aqui ao adiantar da hora, até porque a gente tem um próximo painel agora às 11 horas, em nome aqui da comissão, junto com o meu parceiro, Luiz Ricardo Marinello, agradeço aos palestrantes, agradeço ao público que ficou com a gente até esse momento e, obviamente, aqui a BPI também por ter dado a oportunidade da gente falar e difundir cada vez mais esse tema. Então, muito obrigada a todos vocês. E uma boa manhã. Bom dia, pessoal. Bom dia, obrigado. Tchau, tchau. A propriedade intelectual é responsável hoje por até 80% do valor das empresas. Mas isso não acontece apenas porque as empresas dão valor à sua propriedade intelectual. A propriedade intelectual vale muito porque a sociedade dá valor ao esforço de solucionar seus problemas e de lhe criar oportunidades. Nosso congresso desse ano vai reunir especialistas em propriedade intelectual, juristas, economistas do desenvolvimento e da inovação para nos guiarem nessa importante discussão. O pano de fundo escolhido não poderia ser melhor: as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Para comemorar seus 60 anos de existência, a ABPI reunirá os participantes nos mirantes deslumbrantes do Pão de Açúcar, ícone turístico do Rio de Janeiro, aclamado por visitantes do mundo inteiro. Durante 3 dias, teremos a oportunidade de nos encontrarmos, fazer negócios e, sobretudo, de discutir e aprofundar nosso entendimento do papel da propriedade intelectual frente aos desafios brasileiros. Da consolidação do agronegócio ao desenvolvimento do turismo e de indústrias avançadas, da transformação digital e da transição energética ao estímulo ao empreendedorismo e à inclusão social. Participe e se engaje com o compromisso social do Congresso da BPI de 2023. Esperamos vocês de 20 a 22 de agosto na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro.